Olá, queridos alunos. Meu nome é professor Rony e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero textual romance, né? Um dos gêneros textuais mais populares, né, e mais comuns, né? É o gênero textual que apresenta o maior número de experimentações, né, por parte dos escritores, né? Então, hoje a gente vai falar algumas características, né, e o contexto histórico, né, de formação do gênero romance. Então, o gênero romance, né, é uma obra literária, né, de narrativa longa, tá, onde a gente tem aí alguns elementos da narrativa, né, narrador, personagens, né, espaço e tempo, onde o número de personagens é um pouco maior, né, o arco narrativo, ou seja, as situações expressas numa narrativa são situações em que você pode alongar um pouco mais, né? Ou seja, a narrativa é extremamente mais longa e mais detalhada, tá? Então, o que acontece? Essas narrativas, o romance ele foi criado justamente substituindo o que nós chamamos de poema épico, que são poemas narrativos, ou seja, poemas que contam fatos, né, numa sequência lógica em forma de verso. Então, essa forma ela foi substituída pelo romance, ou seja, pela prosa, né? O que seria o romance, no caso, o que seria a prosa, né? A prosa é todo o texto organizado em parágrafos e linhas. Quando eu tenho isso aliado a uma abordagem de uma sequência de fatos, né, que apresentam conexões entre si, eu tenho justamente um romance, ou seja, um romance que pode ser baseado em algum evento real, né, ou pode ser uma criação. Ou seja, o que acontece? A gente tem a questão da ficção. Né? A ficção é justamente a recriação de fatos, né, a partir da imaginação. Tá? Então, o romance ele foi, na verdade, instituído, né, no século XVIII, né, entre fins aí do século XVIII, né, mais ou menos, na segunda metade do século XVIII e início do XIX, né, em oposição justamente ao poema épico. Mas o que é que seria o romance? Né? A palavra, né, romance, né? Romance vem justamente do termo medieval, né, romanço, que há duas possibilidades, né? O romanço vai se referir aos idiomas, né, que vieram aí do Império Romano, né? Ou seja, todas as populações que estavam sob o domínio do Império Romano, né? E também o romanço significa um conjunto de histórias do folclore popular, né? Essas histórias são justamente o que? Grandes narrativas, né? Grandes narrativas de aventuras, né? Que eram baseadas no folclore popular. Então, o gênero romance, né, ele foi baseado, né, justamente nessa terminologia, tá? E a gente vai perceber que o gênero romance, desde o seu surgimento até os dias atuais, né, teve algumas modificações, né? Isso se a gente comparar em relação ao poema épico. Então, o que acontece? Quando a gente fala de romance, né, a gente está falando de um novo gênero textual, né, que veio a expressar os ideais da burguesia. Né? Antes, os poemas épicos eram narrações de personagens grandiosos, né, da formação de sociedades, a questão dos heróis, né, de personagens imponentes e importantes. Né? O gênero romance vai quebrar um pouquinho essa temática e vai abordar fatos do cotidiano, eventos do cotidiano, né? Ou seja, situações que fazem, né, mais
são mais familiares justamente à burguesia, né? Ou seja, ao grupo de pessoas, tá? Que passam a ter um poder aquisitivo maior, passam a ascender socialmente e eles vão expressar a sua ideologia a partir dessa nova criação, desse novo gênero textual. Então, como eu já disse para vocês, né, o romance ele aparece, né, dentro da história da literatura a partir do romantismo, né? O romantismo é a expressão burguesa por natureza, né, que aparece entre os fins do século XVIII, né, na segunda metade do século XVIII e início do XIX. Portanto, o gênero romance ele aparece nesse período, né? Aparece na Europa e aqui no Brasil também não é diferente. A gente tem um dos principais expoentes, né, do gênero romance aqui é justamente o José de Alencar. Inclusive, é nesse período que aparecem os gêneros de romance que nós conhecemos hoje. Assim como há os gêneros de filmes que nós temos acesso, principalmente agora pelas plataformas de streaming, né? Na época, né, do início do romantismo, a gente vai ter a questão dos gêneros de romances, né, que começaram a aparecer nessa época. Então a gente tem, por exemplo, alguns exemplos aqui no slide de vocês, né? Quando a gente fala de romance, né, ou de poeta romântico, a gente não está tratando não de um tipo de relação, a gente está tratando de um gênero textual, né? De uma forma artística, né? De você expressar ideias. Tá? Então a gente está tratando justamente do gênero textual romance, né? Que aparece na época aí do romantismo. Então aqui a gente tem algumas características aqui, né, do gênero romance, né, que se assemelham ao que nós já vimos aí em relação ao texto narrativo, ou seja, a gente tem uma sequência de fatos, né, uma sequência lógica de fatos. Nesses fatos eles seguem uma sequência e se interligam, né, entre si. Aí esses fatos eles são expressados por meio de alguns elementos da narrativa: o narrador, os personagens, né, o espaço e o tempo, né? E essa sequência de ações, né, elas têm uma, digamos assim, uma ordem, né, pré-determinada. Ou seja, a gente tem uma situação inicial, né? A gente tem o estabelecimento de um conflito, né? A gente tem um clímax e um desfecho, tá? Nós vamos ver tudo isso mais detalhadamente nos próximos slides, tá? Então aqui, ó, na imagem aqui que aparece, por exemplo, a gente tem alguns elementos da narrativa que são importantes, né? Por exemplo, a ação, uma série de acontecimentos, né, que se combinam para formar o enredo da obra, né? O lugar é o espaço físico, né, onde as ações acontecem, né? O tempo é justamente a noção de tempo em que a ação se desenrola. Então a gente vai ver isso de forma muito explícita na narrativa, né, a partir de, por exemplo, alguns advérbios que expressam tempo, né? Aqui a ação, por exemplo, a gente vê a questão de verbos, né, de verbos de ação que vão expressar que o personagem ele está fazendo alguma coisa, tá? A gente vai ver isso, inclusive, nos exemplos, né? Com relação ao tempo, a gente vê que existem em narrativas o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico segue a sequência linear, ou seja, a sequência do relógio, né, em dias, meses e anos. O tempo psicológico é um tempo interior que está na mente da personagem. Então, essa noção de presente ou de passado ou de futuro está muito dentro da psicologia do personagem, né? O narrador, ele entra na mente da personagem, então essa sequência cronológica, né, referente ao tempo, ela é quebrada a partir da expressão do pensamento das personagens, né? Então aqui a gente tem
também alguns tipos de personagem, né? A gente tem personagens planas e personagens redondas. As personagens planas são personagens mais previsíveis, né? Para a gente ter assim como um exemplo, o personagem começa bonzinho no início da narrativa e termina bonzinho. Ele não tem nenhum tipo de complexidade, né? Ao contrário do que percebemos com a personagem redonda ou esférica, que são personagens imprevisíveis que a gente não sabe ou não tem condições de fazer uma previsão do que ele vai fazer em seguida, né, em sua próxima atitude. A gente vê isso muito presente tanto nos romances, né, nos contos, a gente vê também isso no cinema. O cinema pega muita influência aí do modo de narrar, né, dos romancistas. É claro que o cinema é uma linguagem específica, né, tem algumas especificidades, né, que são próprias do cinema, até porque o cinema tem também a imagem, né? Então, com relação ao ponto de vista, né, ou seja, o foco narrativo, né, a gente vai ter, nesse foco narrativo onde a gente tem os tipos de narrador, tá? Que a gente tem aqui o narrador personagem, o narrador observador e o narrador aqui onisciente, tá? Aqui a gente tem os elementos aqui do gênero romance, tá? Como a gente já detalhou, né? A situação inicial, né? O conflito, o clímax e o desfecho, certo? Situação inicial, né? Os personagens são apresentados, o ambiente é apresentado, nós temos um conflito, né? Que é quando acontece alguma coisa em que a harmonia do personagem e dos fatos são quebrados. A gente tem um clímax, que é quando os personagens, que são os protagonistas, eles vão tentar resolver o problema e eles têm que tomar uma decisão para isso. E a gente tem o desfecho, que é basicamente o desenlace, né, o fim da história, onde a gente vai ver se a questão da harmonia, né, se ela volta aí ao estágio inicial aqui no primeiro tópico, que é a situação inicial, tá? Então, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado e até aí a próxima aula. E lembrando, conteúdo dado é conteúdo estudado, beleza? Até a próxima.